Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar mais uma vez em casa. Louvamos a Deus por mais um ano de vida dessa igreja. Todas as vezes que viemos aqui, eu me sinto privilegiado por Deus ter nos dado a oportunidade. Tivemos essa igreja nascer. Eu dizia Sr. Daí que, na verdade, 31 anos não é 31 anos aqui. Eu estava aqui no dia que foi colocada a pedra fundamental no ano 96. Já começou em alguns lugares aqui próximos, mas graças a Deus, por favor, se puder, obrigado. Louvamos a Deus porque, graças ao Senhor, mais uma vez a palavra do Senhor se cumpre. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja está aqui. Queremos agradecer a Deus também por esse grupo abençoado que nós tivemos, que nós tivemos a oportunidade de trazermos aqui. Evangelista, todo cercado de homens certamente podemos fazer uso da palavra. Evangelista Wellington, o Wellington ali está caminhando também. Na semana, foi 490 lá no meio dos varões, fez um alarido lá, porque o nosso grupo de jovens com a congregação já era o terceiro ano que nós quase que eles queriam vir comigo, mas eu falei, não vai atender a carta da congregação, senão vai achar o pastor da congregação. Só o microfone não vai mais com ele. As irmãs estão em trabalho de mulheres, já justifiquei. Deus preparou esses homens aí. O evangelista faz aí, que é sempre homens, não precisa estar. O Wellington, Jaco Mara, Jaco Robson, pastor Gilene, Jaco José Soares, o presbítero Zé Rosa, que fez 80 aninhos. Nosso irmão líder. Zé Rosa, quando essa igreja começou, a gente tinha cabelo preto lá. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a evangelista Paula, a nossa irmã Márcia, aos irmãos da igreja do Senhor, pelos seus 31 anos. Também não podia deixar passar em branco, foi muito bonito o piso novo. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando. Os pastores que me antecederam, prazer imenso, e louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Meus irmãos, intercedam por mim. Eu estou já há um tempo me reeducando, né? Os irmãos lá que estão sempre me ouvindo sabem que eu tenho muita dificuldade de beber água. Eu venho de uma semana com problema de rim, pela quinta vez já, com pedra por causa de água, e eu estou me reeducando. Na verdade, aquela garrafa não tem água ardente. Eu até fiz questão de encher quando cheguei na igreja, né? Porque a moda por aí, tem os pregadores que mandam encher com água de passarinho velho. Mas deixa pra lá, isso aqui hoje não é muito. Então eu tenho que colocar lá pelo menos uma folhinha de hortelã, um negocinho de abacaxi, para a água descer. Eu tenho dificuldade com água, né? E para completar a bênção, essa semana minha garganta, estou aqui com a garganta quase inflamada, né? Na minha desorganização também, eu tinha duas agendas hoje. Nós tínhamos recebido o convite já por um tempo, né? Os irmãos sabem, Deus me deu o privilégio, a oportunidade no meio do ano de estar ali nas igrejas da Ásia, onde no berço da igreja do Apocalipse, né? Deus me deu o privilégio de estar lá. E nós tínhamos hoje, por desorganização, um ano muito corrido, trabalhando demais, secularmente também. E a gente tem estado muito corrido esses dias. E por lapso, marcamos duas agendas para hoje. Com certeza eu viria aqui, mas graças a Deus arrumei um pastor amigo meu que pregaria no domingo, na igreja do chefe amanhã, né? O chefão vai estar aqui amanhã com você. Eu sou só a voz que clama no deserto hoje, né? Porque vai vir após mim, eu paro. Eu sou só a voz que clama no deserto, como disse João Batista, né? E consegui trocar com o pastor Getúlio, o pastor que é o responsável pelo seminário da nossa igreja, o pastor Getúlio, o seminário ia sempre vai pregar. Ia pregar amanhã, troquei com ele e amanhã, se Deus assim permitir, estaremos lá.
se a voz também ajudar. Amém? Eu costumo dizer, quando eu trago alguns irmãos comigo, essa igreja não dá glória, pelo menos um grupo de Madalena. Deus abençoe. Queridos, sem muitas delongas, por favor, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 14. Como eu falei, as irmãs estão no trabalho, minha esposa não me acompanha, está lá com as nossas irmãs, um trabalho que começou às 16 horas e não pôde estar aqui. Então hoje nós estamos representados pelo nosso grupo de homens. Êxodo 14, o verso 13, que os irmãos escolheram como tema para esta festividade, para a glória do Senhor. Glória a Deus. A minha tradução é um pouco diferente, na verdade, eu vou ler na minha tradução, mas talvez algumas palavras vão mudar na sua, e na verdade, o que Deus me chamou a atenção a falar, está mais na sua tradução do que na minha, quem tiver uma tradução diferente. Eu estou lendo uma linha A, mas o contexto é o mesmo. Deus fez um milagre da mesma forma. Aleluia! Meus irmãos, Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Talvez a sua tradução está dizendo: não temas, aquieteis, né? Talvez a tradução sua é essa, né? E veja o livramento que o Senhor vai lhes dar. Repito aqui a leitura. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, ficam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Amém? Amém. Antes de você sentar, pelo menos para duas pessoas que estão do seu lado, fale para ele assim: convidados a confiar em Deus em meio aos contratempos. Dá para falar se eu repetir? Convidado a confiar em Deus em meio aos contratempos. Mais uma vez, convidado a confiar em Deus mesmo em meio aos contratempos. Vamos falar mais uma vez: convidado a confiar em Deus mesmo em meio aos contratempos. É bem verdade, meus irmãos, que Deus, de uma forma que eu gosto de falar esta palavra, que na verdade assusta quando é pronunciada, mas é bíblica. Deus, de uma forma terrível, resolveu tirar o seu povo ali do Egito. Terrível, porque a forma miraculosa de ação de Deus não foi uma ação sem nexo, não foi uma ação sem propósito. É bem verdade que quando nós olhamos a palavra do Senhor e a história, a Bíblia diz que o povo de Israel estava vivendo um período já de 430, mais de 4 séculos ali na terra do Egito. É bem verdade que quando estudamos alguns cativeiros, alguns períodos que Israel passara sob subserviência dos seus adversários, há-se na Bíblia 2 períodos que eles estavam subjugados, diferentemente do período do cativeiro babilônico, que está mais um pouco adiante. O cativeiro egípcio, na verdade, foi um marco.
O marco no sentido de lembrança para Israel. Quando você vai estudar o livro de Levíticos, que fala das leis mosaicas, você vai ver que muitas leis mosaicas foram atribuídas, instituídas com base ou com princípios para que as pessoas pudessem se lembrar do período amargo do cativeiro egípcio. O que difere do cativeiro egípcio, por exemplo, no cativeiro babilônico você viu o povo de Deus mesmo fora da sua pátria subindo de posição. Por exemplo, Esther se torna rainha, homens como Daniel se tornam pessoas importantes. Mas no cativeiro egípcio as lembranças eram ruins, as lembranças para Israel eram amargas. Tanto é que quando eles saem do cativeiro, quando eles saem do Egito, a celebração da Páscoa tinha também um propósito, com aquelas recomendações que Deus dera ao seu povo. Quando foi instituída a Páscoa, para que pudesse a Páscoa ser celebrada, uma das coisas que celebrava a Páscoa era as ervas amargas. Por quê? Porque para que Israel se lembrasse da amargura, que Israel se lembrasse como foi sofrido, que Israel se lembrasse que período tenebroso da história. Aleluia! Porque diz a Bíblia, período do cativeiro egípcio é o período que o povo, em determinada época, eles amassavam barro com os pés, aleluia, faziam tijolos com os pés, e quando tinham, aleluia, no meio da mistura, uma espécie de mato para dar consistência ao barro. A palavra do Senhor vai dizer que foi um período amargo, mas a Bíblia diz, como já mencionado nesta noite no capítulo 3, Deus se lembra do seu povo, o povo clama ao Senhor, e Deus resolve fazer com que esse período amargo agora acabe. Deus, de uma forma terrível, ordena e envia Moisés para lá. E quando você ler todo o contexto, foi de uma forma terrível. Por quê? Porque esse Deus que, quando alguém pergunta quem ele era, eu sou, diferentemente dos deuses egípcios. Os egípcios tinham deuses para tanto tipo de coisa. Os egípcios tinham um panteão de deuses. As pragas foram, de certa forma, não foram sem propósito. Quando você vai estudar culturalmente, quando há as pragas mencionadas na Bíblia, era Deus confrontando todos aqueles deuses, aleluia, que não faziam nada. Era deuses confrontando os deuses antropomórficos, metade homens e metade animais que tinham no Egito. É Deus dizendo para o povo, aleluia, eu sou maior, eu sou sabem, a última praga ali no Egito, a morte dos primogênitos, que foi marcado depois com a saída, com a celebração da Páscoa, todos nós sabemos. Quando eu olho todos esses relatos da Bíblia, quando eu vejo a ação do Senhor, eu acredito, eu creio piamente, Deus com a sua mão poderosa libertou o seu povo. Que tinha o cientista, o profeta, o homem de Deus Moisés, o homem mais manso que a Bíblia diz que a terra viu passar por ela. Não foi simplesmente, ainda que Moisés tenha a sua proeminência, a sua importância, mas de forma cabal, de forma definitiva, foi Deus que fizera. Nós não estamos aqui pela nossa condição social. Deus, pela misericórdia do Senhor que nos alcançou, pelo sangue de Cristo
tal de populacho. Quem são os populachos, pastor? Populacho é aquele que na hora dos contratempos deseja voltar para o Egito. Quem são os populachos, pastor? Populacho é na hora que a corda aperta, que o calo aperta, que vem a adversidade, que vem a provação, eles querem voltar para o Egito. A palavra do Senhor vai dizer que eles saem, que alegria, eles saem do Egito fazendo festa, estão cumprindo uma ordenança do Senhor, segundo o que Moisés relatou com o faraó. Deixa o meu povo celebrar, fazer festa lá no deserto, deixa o meu povo sair. E diz a palavra, depois daquela última praga, a morte dos primogênitos, aonde a casa de faraó experimenta uma perda, a Bíblia vai dizer que Deus tira, Deus cumpre a sua vontade, Deus permite que o povo saia. Mas a palavra do Senhor vai dizer: o povo está caminhando, recém-saído, recém-abençoado. E quando eu falo de um povo abençoado, isso tem que ficar muito claro, porque não perceber a mão de Deus naqueles dias, naqueles eventos, porque os relatos bíblicos dizem que as pragas só atingiam a casa dos egípcios. A casa de crente, a praga não chegava. A casa de crente, a água não virava sangue. Na casa de crente, as rãs não vinham, as moscas não vinham. Na casa de crente, que tinha sangue no umbrado, noite da noite não passava. Foi Deus. Deus nos tirou com mão forte. Deus nos libertou, nos levando para uma terra boa, uma terra da mana leite e mel. Que alegria! Só que, passados alguns dias, eles estão agora, como diz alguém, num beco sem saída, porque à sua frente está o mar vermelho. Quando você vai na geografia da Palestina, Egito está um pouquinho abaixo, subindo rumo ali ao delta do Nilo, ali próximo ali, vai estar ali no mar vermelho, que os teólogos da baixa crítica acreditam que em determinada época do ano o mar abaixava e tinha lugar que dava para passar a pé. Aí dizem eles que não foi milagre, mas mesmo assim eu glorifico o Senhor se isso até foi verdade, porque mesmo com uma água, aleluia, no calcanhar que dava para atravessar a pé, Deus matou os egípcios com seus cavalos afogados. Deus é glorificado, a Deus a honra. Só que eles estão olhando diante dele no mar, eles estão à volta de montanhas, e atrás está vindo um faraó, atrás está vindo um faraó, atrás está vindo um faraó. Na verdade, meus irmãos, nós falamos e nós escutamos algumas pessoas dizerem assim às vezes: Deus me provou para saber se o meu comportamento. Não, meu irmão, Deus já sabe. Você tem atributos divinos que qualificam o nosso Deus como Deus. Um dos atributos divinos é a onisciência, além da onipresença e da onipotência. A onisciência de Deus já sabe. Ele sabe. Mas na verdade, quando eu vejo isso aqui,
nome faz ser. Aleluia! Esse Deus não trabalha na lógica humana. O nosso Deus trabalha às vezes na contramão da lógica. O nosso Deus trabalha na contramão da ciência. O nosso Deus confunde os sábios. Aleluia! Jesus está glorificando o Senhor, diz assim: graças te dou, meu Pai, porque as coisas aos sábios e entendidos e a revelar aos meus pequeninos que nossa capacidade de intelecto não é elevada, mas nós estamos aqui num ambiente que nós estamos entendendo. Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é meu nome, Deus é aquele que manda na minha vida e trabalha no meu amor. Aleluia. Mas observe, queridos e amados irmãos, para nós avançarmos aqui. Olha a palavra do profeta Moisés. Uma das identidades de Moisés. Moisés também foi profeta, além de legislador, além de ser algumas pessoas cientistas, porque aprendeu na melhor escola da época, escola egípcia. Você vai ver lá o doutor Lucas, foi em Alexandria no Egito. Mas observe as palavras do profeta Moisés a trazer uma palavra de alento àquele povo que está ali, com uma espécie de medo, com uma espécie de temor, com uma espécie de estigma de lembranças do Egito. Faraó está chegando aí. E observe, irmãos, estou falando aqui de povo simples a sair do Egito, é verdade, com algumas iguarias, com algumas riquezas que você vai ver ao longo da Bíblia. Não vou entrar nesse tempo, mas eu estou falando de um exército que está vindo contra ele na época, com um carro de ferro, aleluia, com armas de guerra. Meu Deus, vamos morrer aqui nesse deserto, misericórdia, aleluia. Talvez alguém está saindo do Egito com aquela expectativa, glorificando o Senhor rumo a algo novo, e viu de uma forma tremenda como Deus fizera isso. Só que agora, no beco sem saída, diante ali do mar, diante das montanhas de Faraó atrás, alguém está tendo medo. Só que o profeta Moisés, usado por Deus, a primeira palavra que ele diz aqui, neste versículo: não temas, ou não tenha medo. Será que você pode falar para esse irmão do seu lado: não temas, não tenha medo? É Moisés liberando uma palavra de fé e medo. É a voz da fé sendo levada. Está difícil, mas o inimigo está de frente, o inimigo está do lado, o inimigo vem atrás, e certamente está vindo para matar. Mas eu estou liberando uma palavra de fé: não tenha medo. Uma pessoa prudente na língua bíblica é alguém que tem um pouco de medo. É verdade. Por exemplo, quando você vai estudar na criança, quando você vai cultivar e incutir na mente da criança o aprendizado, a criança na sua fase de criança, ela não tem ainda a compreensão de que é medo e do que é respeito. Aleluia. Também, medo na verdade é uma espécie de prevenção. Por exemplo, quando você tem medo, você preserva, você se previne. Quando você tem medo de alguma coisa, quando perde o medo, aí que começa a catástrofe. Mas quando você vai observar o medo, na verdade, na anatomia humana, um medo de forma, aleluia, anormal, um
O medo, na verdade, ter medo é natural. Só que Moisés está falando assim: o medo pode ser algo natural que todos nós temos, mas estou liberando para vocês uma palavra no meio natural que não é natural, porque a fé não é algo natural, a fé é algo sobrenatural. Os que nós escrever a epístola, fé, ora, sem fé é impossível nem agradar
pessoas: não tenham medo, não temas. A segunda palavra, aleluia, que está nessa tradução que eu vos trouxe: fiquem firmes. Na verdade, eu gosto mais dessa tradução que vocês têm: aquietai-vos. E explica esse aquietai-vos. Explica esse aquietai-vos. Esse aquietai-vos não está numa condição de indolência. Esse aquietai-vos não é fazer nada de braço cruzado. Esse aquietai-vos não é que você não precisa fazer nada. É bem verdade, meus irmãos. Existem episódios na Bíblia que Deus disse assim para o povo mesmo: fica só de pé. É verdade, mas nem sempre é assim. Esse aquietar não é fazer isso. Deixa eu explicar. Esse aquietar é Deus dizendo assim: você não vai agir com a sua inteligência, você não vai trabalhar da forma que você queria, você não vai resolver com a sua força racional, você não vai abrir, você não vai fazer nada, você vai ter a minha direção. E quando eu mandar essa aquilo é quietude.
Josafá está desesperado, por quê? Uma grande multidão de vários exércitos alugados contra ele. Medo instalado. Só que a Bíblia vai dizer: Josafá vai se colocar diante do Senhor e vai orar, vai pedir ao Senhor. E a fala de Josafá na sua oração é fantástica, porque ele reconhece o problema, ele reconhece o que vem contra ele, mas está dizendo: Senhor, meus olhos estão fixos no Senhor. O negócio está um caos aí, a política está ruim, as coisas estão piorando, mas Senhor, estamos esperando no Senhor. O livro de Josué, quando lá está dividindo as terras, capítulo 13, não me fala a memória, está dividindo as terras, as possessões, tirando sorte. De repente alguém grita: vamos sortear agora o lugar ali de Hebron, aquela região de Hebron. Aí de repente o meio da multidão levanta um senhorzinho, não de 80, mas de 85 anos. Opa! Peraí, para tudo aí! Não vai sortear não! Você está falando, Josué, no dia que nós fomos estudar pela terra, Moisés havia nos enviado, e eu recebi aquela terra por herança. Alguém diz assim: senhorzinho, fica perto, você não sabe quem mora lá, é gigante, você não sabe quem mora lá, nós somos da descendente daqui, os homens grandes, aleluia. Ele começa a dizer assim: olha, se passaram 45 anos, nós tínhamos 40, está 45 anos, mas a minha força é a mesma. Aqueles que esperam no Senhor, a sua força se renovarão. Aleluia. Josafá confiou no Senhor. De repente Deus usa alguém e diz: meu servo, nessa batalha você não vai ter que pelejar. Nessa batalha pode ficar de pé só, fica parado, que eu vou guerrear a sua causa. Você conhece a história. A Bíblia diz que Deus guerreou, que Deus venceu aquela batalha, o nome dele foi glorificado. Oh glória, quietude é aprendermos a esperar em Deus, é não lutar com coisas que sempre nós achamos que somos senhores dela, é deixar Deus agir, é colocar na mão do Senhor. Tem coisa que não é eu que resolvo, tem coisa que é Deus que vai resolver, tem causa que não é para mim, não, tem causa que não é para minha capacidade, tem porta que não vai ser eu, tem porta que vai ser só o Senhor. Quietude e aprender a confiar nele. Quem quer confiar em Deus? Salmo 46, verso 3, aquietai-vos. Fala o Senhor, aquietai-vos, sabendo que o Senhor é Senhor. Você acredita que Deus é Deus ainda? A segunda palavra: aquietem-se. Não tenham medo e aquietem-se. A terceira palavra que está aqui implícita neste verso que lemos, mas ele está dizendo assim: vede o livramento. Repita comigo: vede o livramento. Traduzindo, vocês vão experimentar o livramento. Alguém está vendo montanha
Glória a Deus. Deus havia aparecido para ele, dado para ele um direcionamento, uma direção. Josué, santifica o povo. Foi lá o versículo: santificar, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Santifica. E na saída, na marcha, trocada a buzina para o povo começar a marchar. Fala para os levitas pegar a arca do concerto rumo ao Jordão. Ô queridos, levita não está sabendo o que vai acontecer, mas está aí, está obedecendo. É verdade. Que garantia que nós temos que vai acontecer daqui 5 minutos? Nenhuma. É verdade. A gente, irmãos, escuta essas coisas por aí para massagear, para nos deixar só triunfalista. O que é isso? Acostumado só com vitória. Crente não perde, crente não fica doente, crente não fica enfermo, crente não passa prova. Isso aí é concepção judaica do dia de Jó. Jó, você está assim porque, fala aí, confessa o seu pecado. Ou está sendo abençoado é porque Deus está com você. Não, irmão! Deus tem seus meios, seus propósitos. Deus tem seus filhos. Eu não sei como vai acontecer. É que nós temos que acreditar. Deus mandou achar, Deus mandou fazer a sua obra. Deus mandou confiar nele. Vamos confiar nele. Oh, que viu você? Eu não sei. Eu sei que lá no nome dele. Ele vai abrir a porta, pastor. Amanhã eu não sei. Eu sei que ele está no controle. Vai vir um pouco da sua boca e vai faltar o pão. Vai dizer assim: nossa, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência nem o pão. Ele vai cuidar de você, vai vir provisão para a sua vida. A sua casa vai ser contemplada pela bênção do Senhor. Ele vai vir de alguma forma. Quem não se lembra do livro da Bíblia que eu cito o nome de Deus? Um episódio mais ou menos como esse, que eles estão sentenciados à morte em determinado dia do mês. Aleluia, gente. E quando você estuda, tem uma rainha que parece que eu não sei. A minha concepção lógica e de análise é que parece que ela está lá no palácio como rainha. E não sabe por que está lá no palácio como rainha. Alguém chega na porta dela, você não está sabendo do Egito, que vai acontecer com toda a Judéia na face da terra, e principalmente aqui, e vai te alcançar também. Nós vamos morrer em determinado dia e nossos bens vão ser confiscados. Aí, alguém diz para ela: quem sabe, não foi para este fim que você foi colocado. Tem pessoa que está cochilando, tem pessoa que está com uma circunferência louca. O noivo da vida aí está dormindo, o chefe está semeando coisa aí, está dormindo, mas a palavra para a sua vida vai ter livramento, vai desperta você que dorme, desperta você que cochila. Acorda! Foi com propósito, irmão. Na nossa vida tudo acontece com propósito. Como diz um dia o pastor Rick Mori no livro Igreja com Propósito. Se você está aqui porque Deus tem um propósito para a sua vida, se você está nessa sua, Deus tem um propósito, meu irmão. Eu acredito assim. A esfera é despertada, a esfera é encorajada. Falo isso, irmão, com análise histórica de antes que ela já estava ali acomodada, mas parece que aquilo é um alento para ela. E sabe qual foi a palavra do seu primo tio? Se você não socorro não vier de você, não estou nem preocupado, de alguma forma vai vir. Livramento vai vir da mão do Senhor. Você está dizendo para mim, pastor, que Moisés nem sabia ainda como Deus ia. Eu estou dizendo que Moisés está profetizando, não sabe nem o que vai acontecer. Mas ele sabe que vai ter também. Daqui a pouco, para ficar esperto, eu vou fazer todo mundo me enxergar.
faz na minha vida, faz na sua. Oh, que glória! Terceira palavra que Moisés está dizendo para Israel: além de não tenha medo, não temas, além de aquietai-vos. Aleluia! A terceira, vede o livramento. A quarta, isso aqui é fantástico. O inimigo que vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. O que Deus está dizendo para eles? Fim de opressão. O que Deus está dizendo para eles? Fim de ciclo. Ciclo de sofrimento acabou. Aí eu entendo que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O que Deus está dizendo? Vida nova. Deus não é Deus simplesmente que livra. Deus livra sim, mas Deus é especialista em encerrar ciclos. Aleluia! Repito, Deus livra, sim, Ele livra, mas Deus não apenas livra, mas Deus é especialista em encerrar ciclos. Quem não se lembra? Tem lá uma mulher na casa de Eucana, vivendo um ciclo amargurante, ou um ciclo de amargura, ou um ciclo catastrófico. Por quê? Porque todos os anos subia para oferecer um sacrifício a Deus. A sua rival gozava do privilégio de gerar, e ela vivendo uma fase de amargura, mágoa e fechada. A Bíblia não diz, o escritor não traz pormenores se Ana tinha problema hormonal, se Ana tinha problema gestacional, se Ana tinha algum problema físico, mas a Bíblia vai dizer que Deus encerrou a madre dela. Controle remoto da madre de Ana estava na mão do Senhor. Mas Ana me ensina que mesmo nos ciclos ruins da vida, mesmo nos contratempos da vida, eu tenho que ter, aleluia, o prazer e algo para oferecer no altar do meu Senhor. Porque eu não venho na igreja somente quando a porta está aberta, eu venho na igreja também quando a porta está fechada. Glória a Deus que isso não me deu, mas eu glorifiquei o Senhor também pegando ônibus. Se você confiar um pouco, o Senhor vai fazer um encerramento de ciclo na sua vida. Eu não aprendi isso. Claro, podemos falar daqui. Deus tem os seus propósitos, às vezes, um ciclo na nossa vida. Todo ciclo mesmo amargurante, ou mesmo de amargura que passamos, quer nos ensinar algo. E tem alguns princípios de Deus que podemos aprender com isso. Nunca passamos o deserto à toa. Há quem diga que quem passa o deserto e não aprende as lições do deserto tende a repetir a vida de deserto. Está aí a resposta para alguém que já passou o deserto e parece que passou ali no deserto. Mas cara, eu já vi ela. Meu Deus, passou um ano, mas ela está aqui. Meu Deus, são as lições que nós aprendemos. É Deus fazendo você repetir. É Deus querendo te ensinar alguma coisa. Quando aprendemos, não vai repetir, você vai ver essa árvore mais. Você vai para um outro estágio, você vai para um outro ciclo. Deus não só livra, mas Deus é especialista em encerrar ciclos. Você acredita que Deus está dando ciclo
coisa fantástica. Um pouco mais adiante, o povo está querendo comer, Senhor, nós queremos comer. Como é que alimenta mais de 2 milhões de pessoas no meio do deserto, no meio do nada? Não dá para plantar. E uma que não dá para eles plantar é para ela crescer, porque era uma marcha rumo à terra prometida, ainda que passam 40 anos. 40 anos não faz não por causa da distância, é por consequência de palavras ditas ao Senhor, de murmurações. E Deus resolveu provar os 40 anos no deserto, para que eles conhecessem o que tinha no coração. A Bíblia diz assim, aleluia, é Deus dizendo assim, ciclos que se encerram. É um Deus que livra, é um Deus que liberta, mas é um Deus que encerra ciclos. Ou não, é Deus dizendo para mim, tem algumas coisas na nossa vida como crente, 20 anos, 30 anos de crente, e encerra alguns ciclos. Ai meu Jesus, agora eu não vou vir mais aqui. Levanta para mim, vem trazer doutrina, misericórdia. É alguns ciclos de pessoas que não aprenderam direito, que continua errando, que continua andando fora da vontade do Senhor, que continua cocheando em meus pensamentos, que a primeira contratempo da vida quer voltar para o Egito, tem saudade da panela, tem saudade do pepino, da cebola, tem saudade da nossa tivesse no Egito, se eu estivesse lá no mundo, se eu estivesse lá, ou não, você não está lá, você está aqui, você está no meio do povo que vai para o céu. Eu vou para a igreja hoje, como se fosse um peso. Oi, irmão, teve um encontro com o Senhor, não carrega peso, o peso era pecado. Peso no mundo de separação entre nós e Deus. Peso no pecado que nos sentenciava à morte. Peso no pecado que nos afastava de Deus para viver eternamente. Peso no pecado que nos condenava. Mas a graça de Deus nos alcançou. Somos livres. Quando Jesus, o apóstolo João, no Evangelho de João vai dizer: se o Filho vos libertar, então pegarei de mim e sereis livres. Cadê os livros? Cadê os livros? Eu posso falar para alguém aqui nessa noite que de repente você está vivendo um contratempo, você está vivendo uma adversidade, você está vivendo, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus gosta mais do outro que você. Deixa eu dizer a você e trazer isso em suma para a sua vida, porque Deus tem um propósito diferente. Então às vezes algumas macerações são necessárias, aleluia, alguns vitupérios são necessários, alguns estreitos da vida são necessários, alguns caminhos que você tem que passar, algumas coisas que você tem que passar. Então continue servindo o Senhor. Fique como Asaf, Salmo 73, olhando para o ímpio. Você não é ímpio, você é lavado e remido no sangue. Você é livre.
Então nesta